Irmão, eu não estou te ouvindo. Não sei se sou só eu. Muito obrigado pelas palavras, Wagner Dias, nosso diretor, o mestre dos mestres, né? E tem uma bela notícia para vocês. Na sequência dessa apresentação, teremos um super treinamento com ele, que é óbvio que eu não vou perder nada, já estou com o meu caderno, minha caneta aqui na mão, vou anotar tudo e tenho certeza que o meu mindset vai para um próximo nível ainda hoje. Então, galera, apresentação comigo agora e na sequência um super treinamento com Wagner Dias. Hoje o treinamento vai ser do quê, Wagner? Hoje nós vamos falar sobre a energia do dinheiro. Por que que muitas pessoas trabalham muito e não conseguem os resultados que gostariam de ter? Bom demais, não perco por nada. É isso aí, gratidão, Vagnão. E agora, muito boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tiago Araújo, tenho 38 anos de idade, empreendo nesse mercado da venda direta, no marketing multinível há 10 anos e já estou há 5 aqui no Grupo Hotel desde que a empresa foi fundada. Né? Empresa no qual é a empresa número um assim no meu coração, que eu mais fiquei, que eu desejo viver a vida inteira aqui com essa empresa. Então, eu quero deixar para você, seja muito bem-vindo e prepare-se para embarcar em uma jornada de enorme sucesso. O meu intuito aqui é fazer com que você expanda a mente para que você possa empreender esse segmento incrível, como o Vagnão falou agora há pouco, né? Um segmento que coloca dinheiro, muita grana, na verdade, na mão de poucas pessoas. Como assim, Thiago? Exatamente, porque a maioria das pessoas não expandiu a mente de que ela também pode ganhar dinheiro com esse mercado. Pessoas que tomam banho, que usam shampoo, desodorante, hidratante, perfume. Agora também nossa empresa está expandindo. Pessoas que usam telemedicina, que usam um celular. Exatamente, você pode ganhar dinheiro com esse mercado. Né? Então, para isso, o que, que você precisa? Expandir a sua mente e sair disso aqui, ó, o programa 40-40-40. Tiago, o que, que é isso? Trabalhar durante 40 horas por semana, durante 40 anos, e depois você se aposenta com 40% do seu salário, ou seja, 40% do que de repente nem era suficiente para viver uma vida digna. O que, que eu gosto sempre de fazer? De me espelhar em pessoas que tiveram sucesso, ou olhar as pessoas que tiveram insucesso, e aí eu olho, pô, esse não é o caminho. Eu vou dizer, pelo menos a minha família, pessoas que eu admiro por diversas coisas, meu pai, meus avós, eles se aposentaram e precisaram continuar trabalhando. Eles são os cases de sucesso para mim em diversas áreas. Amo e admiro, mas não finanças. Por que, Thiago? Não finanças. Porque a vida inteira não empreenderam, sim, foram funcionários e trabalharam de carteira assinada, né? Assinada, mas assinada não construíram o legado que eles desejariam construir. Então, eu entendi que esse não é o modelo de negócio de sucesso, trabalhar no CLT, trabalhar para os outros. E eu tomei as rédeas do meu futuro e falei, eu vou empreender, eu vou montar um negócio para mim. E eu enxerguei essa oportunidade como a melhor oportunidade, porque custo-benefício muito baixo e alto poder de escalabilidade e de crescimento e de faturamento. Então, eu amei essa oportunidade, principalmente quando eu conheci, porque eu não estava bem capitalizado. Então, eu enxerguei essa oportunidade como a oportunidade da minha vida e estou fazendo aí o meu melhor e construindo um grande legado. E você também pode. E esse modelo de negócio, ele é aconselhado por grandes especialistas do mercado, né? Do mercado de finanças. Robert Kiyosaki, por exemplo, autor de livros best-seller no segmento de finanças, Robert Kiyosaki, que também é conselheiro do Tesouro Americano. Será que o homem tem propriedade para falar sobre finanças? Ele, no livro Pai Rico, Pai Pobre, tem citações sobre esse nosso modelo de negócio, que é o modelo de sucesso. Ele até fala que esse nosso modelo é um modelo de sucesso porque ele se enquadra no lado direito do quadrante de fluxo de caixa. Tiago, o que seria o quadrante de fluxo de caixa? Ele criou o quadrante explicando que no lado esquerdo estão os empregados e os autônomos, que são os escravos do sistema que troca tempo por dinheiro, os empregados, e os autônomos estão na zona de esgotamento. Se eles não trabalham, não ganham. E ele fala que o marketing de rede é um modelo de negócio que faz a transição, saindo do lado esquerdo para o lado direito, aonde estão os donos de grandes negócios e investidores, aonde o capital trabalha para você. Você consegue começar como um autônomo,
né? Por enquanto você está sozinho, você trabalha para você, se não trabalhar não ganha, mas você faz a transição para ter um grande negócio que tem uma sistemática que trabalha a seu favor, e aí você com capital, você pode se tornar um investidor também e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então é um modelo de negócio muito inteligente, com risco zero de você quebrar, mas com alta probabilidade de você expandir os seus negócios, os seus faturamentos, e o que é legal, com treinamento, suporte, capacitação. Então, ele fala que é o melhor modelo de negócio para quem nunca empreendeu, não tem experiência, mas que tem força de vontade. Se você tem força de vontade, é um modelo de negócio citado por grandes, né, autores de livros de finanças, como Robert Kiyosaki. Depois, gente, ele até montou um outro livro, né? Ele escreveu o Negócio do Século XXI, que é um livro que ele cita 100% esse modelo de negócio. Também é um livro best-seller no segmento de finanças. Beleza, você já entendeu que eu estou falando de um modelo de negócio de enorme sucesso, extraordinário, mas eu preciso saber o que você busca para a sua vida, porque assim, para você empreender, para você sair um pouquinho da sua zona de conforto, você precisa ter um porquê, ter um motivo, né? Eu, quando eu conheci esse modelo de negócio, eu tinha dois motivos. Primeiro, eu não tinha tempo para nada, que eu era gerente de uma joalheria, trabalhava de domingo a domingo. Eu via as pessoas passear, as pessoas viajar, e eu sempre ficava para trás. Minha família fazia festas e eu não podia estar. Eu tenho uma família enorme, então o que tem de aniversário na minha família, olha, não está escrito. Mas eu sempre estava de fora. Era o patinho feio da família, né? E olha que engraçado, isso doeu demais em mim, mas doía ao ponto de me incomodar. E eu pensava, meu, se eu tivesse uma oportunidade, mesmo para ganhar o igual eu ganho aqui, porque eu não ganhava mal como gerente da joalheria, se eu ganhar igual e eu tiver a oportunidade de ter mais liberdade, eu troco, né? Foi quando eu conheci a oportunidade do marketing de rede e eu falei, olha, não tenho nada a perder, o risco é zero, vou comprar produto, se eu não vender, eu uso, quebrar não tem como, o valor de investimento é muito baixo. Disse sim de cara, né? Mas também eu conheço pessoas que o motivo dele entrar é que ele quer a independência financeira dele, como hoje é o que eu busco, mas não era lá atrás. Para ser bem sincero, era só ter mais tempo. Né? Tem pessoas que buscam sucesso profissional, isso eu sempre busquei, então também me identifiquei com esse modelo de negócio. Tem pessoas que querem realizar os sonhos da sua família. Hoje sim, para mim isso faz muito sentido. Mas um cara que não tinha nem tempo para viver, ele nem estava tão focado no sonho da família naquele momento, né? Tem pessoas que buscam a renda extra. Nossa, o que eu ajudei e abençoei de pessoas no meio do caminho que só precisava de uma renda extra, R$ 500 a mais para pagar uma faculdade, R$ 200 a mais para pagar a parcela de uma moto, né? Muitas e muitas pessoas no meio do caminho a gente ajudou que buscavam renda extra. Tem pessoas que buscam mais qualidade de vida. Gente, o que a gente abençoou de vida, as pessoas que precisavam ter mais tempo, trabalhar com um negócio que pudesse trabalhar a partir de casa, ou também pessoas que queriam consumir produtos de qualidade para a saúde, que eles tivessem instrução de uso, né? As pessoas estão cansadas de comprar suplementação e não ter a mínima dica de uso e não usa para ter a melhor performance do produto, e aqui com o Grupo ATL você tem isso. Tem pessoas que estão buscando mais segurança para o seu futuro, né? Eu buscava segurança, eu tinha um negócio seguro, mas procurava, né? Manter um negócio seguro. Então, eu entendi que essa oportunidade é fantástica. E olha que legal, eu com 10 meses trabalhando no marketing de rede, eu igualei um salário de 12 anos de profissão. Bati a graduação de diamante e igualei. Foi quando eu falei que eu desejava ter um negócio que eu ganhasse igual e pudesse ter mais liberdade. Foi quando eu disse adeus para o meu patrão, antigo patrão, né? E hoje já tenho 10 anos de mercado, olha que coisa. Né? Eu me cadastrei, eu lembro, dia 2 de dezembro de 2015 e agora já estou com 10 anos de profissão. E no decorrer disso, eu entendi isso aqui, gente, ó, que o que é mais lucrativo? Você ter uma loja ou uma rede de lojas? Eu entendi que a riqueza ela é gerada através da construção de rede. Né? Não adianta você ter um negócio, você é escravo do seu negócio, você que trabalha e faz muitas cargas horárias no negócio e você não consegue ter liberdade. Sem contar que você começa a ganhar dinheiro quando você tem múltiplas horas trabalhadas no dia. Como assim, Thiago? Quando um patrão
ele tem, vamos supor, 100 pessoas trabalhando a favor dele. Esse cara começa a ter liberdade financeira e liberdade de tempo. Por quê? Ele tem diversas horas trabalhadas no dia, não só 8, 10 horas de trabalho. Então, você precisa multiplicar as horas trabalhadas. E como que você faz isso? Comprando o tempo dos outros. Ou o melhor modelo de negócio que eu já conheci é o marketing de rede. Você não compra o tempo de ninguém. As pessoas trabalham para realizar os sonhos delas, os objetivos delas, ou às vezes só para pagar as contas. Cada pessoa tem um perfil, mas ela está trabalhando para ela e por você ter indicado aquilo, né, você ganha uma comissão sobre isso. E por que ganha comissão sobre isso, Thiago? Porque a empresa não precisa gastar com propaganda, publicidade, não paga artista, não paga Globo, não paga SBT, e sim, você trouxe faturamento para ela, justamente ela te paga um percentual sobre isso. Então, é o melhor modelo de negócio com baixo valor de investimento e alto poder de alavancagem para você ter a sua rede e poder performar e faturar nesse mercado incrível. Tanto porque conectar as pessoas é o caminho do sucesso. Se vocês parar para ver, o mundo mudou bastante, né? Hoje em dia, quem não conhece a Uber, maior companhia de táxi do mundo, e ela não tem um carro, mas ela ganha sobre diversos carros que estão fazendo viagens por todo o mundo. E o que ela fez? Ela conectou um passageiro ao motorista. Pega a palavra, conectar. Conectou passageiros a motoristas. Vamos falar da Airbnb, maior companhia hoteleira do mundo. Ela tem hotel? Não, mas ela conecta hóspedes a hotéis e ela ganha um percentual sobre tudo isso. Tiago, o que isso tem a ver com o Grupo Hotel? Tudo, tudo. Você conhece pessoas que usam celular? Pois é, você pode conectar essas pessoas ao Grupo ATL. Ela vai utilizar uma internet ultra veloz, 5G, e você ganha dinheiro por isso, porque você indicou. Toda vez que ela pagar a fatura, você ganha um percentual. Porque a empresa não precisou pagar um artista para fazer isso. Você conhece pessoas que tomam banho? Pois é. Elas quiserem economizar, em vez de pagar, sei lá, 30, 40, 50 reais no shampoo no mercado, que tal começar a pagar 14,95? Tem de nutrição, reconstrução, de hidratação. Se eu começar a falar de produto aqui, eu posso ficar a noite inteira, porque é muito produto, mais de 400 produtos no nosso portfólio. Você conecta pessoas para ter descontos em produtos de alto padrão de qualidade e ainda assim você ganha um percentual sobre isso. Toda a família que você construir dentro da empresa, você cadastra uma pessoa, é seu filho, aí tem seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, você ganha um percentual, porque a empresa não precisou gastar com propagandas e publicidades, você foi o propagandista e ela te honra, ela paga aquela taxa de publicidade. Então, lembra da conexão que a Uber faz? A conexão que a Airbnb faz? Você vai ser a pessoa que vai fazer a conexão, vai se tornar o propagandista disso, você é a estrela do negócio, e você traz faturamento para a empresa, ela divide parte do faturamento contigo, e você pode ganhar desde dezenas, centenas até milhares de reais, aí depende do seu trabalho, de forma meritocrática. E nós estamos falando de mercados altamente promissores. Estou falando do mercado da saúde, mercado da beleza, uma oportunidade de você empreender e o mercado de perfumaria fina. Vamos falar, o mercado da saúde, segundo a Euromonitor, ele cresce num ritmo muito acelerado e fatura uma média de 90 bilhões por ano, crescendo uma média de 10% anual. O mercado da beleza, segundo a Forbes, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo. O brasileiro é muito vaidoso, então nós estamos num país maravilhoso para empreender no mercado da beleza. Falar de empreender. Segundo o Sebrae, 44% dos brasileiros desejam ter seu negócio próprio. De repente, o que falta para eles ter? Expertise, conhecimento e capital. Aqui nós temos um modelo de negócio que você está inserido agora no Sistema 1 de treinamento e capacitação. Logo, logo a gente vai ter um super treinamento com o nosso diretor de treinamento, Wagner Dias. Você é treinado, capacitado e o que é melhor, baixo valor de adesão. Todo mundo pode fazer parte desse negócio. Pessoa de classe média, classe baixa, classe alta, todo mundo é acessível a todos. E o mercado de perfumaria, né? 78% dos brasileiros consomem algum tipo de perfume e o Brasil é o segundo maior consumidor de perfume do mundo. Então é um mercado excelente para você fazer dinheiro, para fazer renda extra ou até mesmo para você se tornar um grande empresário, como eu sou um grande empresário do mercado da perfumaria fina.
Ó, e o que é legal, segundo revistas, jornais, é, fala-se muito do crescimento e do valor que tem o mercado de perfumaria fina no Brasil. Ó, segundo a Isto É, o mercado de perfume se consolida no Brasil e avança em fragrâncias incomuns. Segundo o Valor, perfumes lideram o mercado de venda direta no Brasil. Toda aquela venda que não tem um atravessador, que você pega o produto direto da fábrica e leva direto ao cliente final, né, sem ter atravessadores de redes varejistas, atacadistas, e, e você fica com a grande margem, o percentual de lucro sobre isso. Essa venda direta ela é dominada pelo mercado de perfumaria fina. Então, vale a pena demais atuar nesse mercado. E o que é legal, eu estou chamando você para empreender numa empresa onde quem está na frente da gestão, os presidentes, se tornaram multimilionários fazendo o que eu estou te convidando para fazer. Né? E ninguém me contou, eu participei, né, da rede da Flávia e do Juliano, então eles foram meus líderes, eles que me trouxeram para a antiga empresa que eu trabalhei, e agora eles que me trouxeram para a empresa deles. Foi uma honra poder fazer parte de tudo isso. Né? Eles têm mais de 15 anos de expertise nesse mercado, construíram outros negócios, né? Então se tornaram empresários de sucesso nesse segmento e em outros segmentos e trouxeram toda essa expertise para a empresa deles. Então, o que é legal? No marketing de rede brasileiro, uma coisa que eu já percebi, tem muita empresa que tem um dono que entende tudo de empreendedorismo, entende de finanças, tudo, mas não tem o DNA, não entende de marketing multinível. Aqui nós temos um casal de presidentes que entendem de empreender, tem outras empresas, são bem-sucedidos nisso, e, ao mesmo tempo, construíram sua fortuna dentro do marketing de rede, tem o DNA, entende do negócio. Então, você está em ótimas mãos para poder empreender e ter um negócio altamente escalável e lucrativo. Uma empresa de missão, de valores, uma empresa com uma visão, sediada em Mogi das Cruzes, que é o interior de São Paulo, já com ponto de distribuição em todo o Brasil. Eu, por exemplo, sou proprietário do ponto de distribuição em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, e igual a minha, tem mais de 300 por todo o Brasil. Empresa atua nos segmentos de perfumaria fina, de linhas de óleos ozonizados com blends, gente, com óleos vegetais, óleos essenciais, e o grande suprassumo do mercado hoje, que é o ozônio medicinal, que trata mais de 236 enfermidades, sem nenhum tipo de efeito colateral. Temos também uma linha capilar com ozônio medicinal, uma linha de cuidados diário com ozônio medicinal, temos uma linha de nutracêutico com os melhores ativos para adicionar nos nutracêuticos que existem pelo mundo, uma linha de óleos essenciais com alto grau de pureza, então produtos incríveis para você se embelezar e cuidar da saúde e andar muito cheiroso. Né? Atuamos hoje com um portfólio de 54 perfumes, versões de 15 e de 100 ml, então versão de bolso, aquela pequenininha que você pode levar para tudo quanto é lugar, e a versão de 100 ml que o normal você deixar em casa, né? Tem gente que leva no carro, mas o mais normal é deixar em casa, tanto porque aqui é bem fácil. Você pode deixar um em casa, pode levar o outro para onde você quiser. Uma linha, essa linha aqui, ó, uma das linhas campeã de venda na empresa, que é a linha Natuós, né? Com os blends de óleos essenciais e vegetais, então são super produtos, eu costumo dizer que são super produtos. Eu adoro falar isso aqui para expandir, abrir a mente das pessoas. Você conhece os cremes, os hidratantes? Então, qual que é a força desses produtos? Eles contêm água, álcool e um óleo de alguma coisa, que é o princípio ativo. E se você pudesse comprar o princípio ativo do produto? Exatamente, é isso aqui, ó. Aqui você tem o princípio ativo. Então, é um blend de óleo de girassol com ozônio medicinal e é o princípio ativo potencializado. Porque quando eu adiciono o ozônio, eu tenho uma potência de 4 a 7 vezes mais no produto. Então, uma eficácia absurda. Eu tenho um super produto. Aí eu tenho um para tratar a pele, um para porte metabólico íntimo, então eu ter mais vasodilatação na relação, eu ter uma relação mais prazerosa, né? Eu tenho um para tratamento do cabelo, fortalecer o cabelo, ajudar no crescimento, eu tenho um para bronzeamento, então eu vou ter o bronzeamento potencializado e mais seguro, porque ele já vem com alto poder de hidratação.
eu tenho um óleo, esse azul aqui, ó, o Power, que ele ajuda a tratar dores no corpo, dá aporte metabólico para você que treina, desenvolve alguma atividade física. Eu tenho um blend de óleo para a saúde da boca, ó, o Natose Bucal, um para tratar estrias e celulites, que é o Natose Corpo. Eu tenho para a saúde íntima feminina, o Natose Íntimo. Tenho para a saúde dos pés e das pernas, que é o Natose Pés e Pernas. E para o rosto, que é um incrível, que ajuda bastante aí na qualidade da pele e rejuvenescimento do rosto, né? Ajuda a clarear manchas, preencher linhas de expressão de bigode chinês, aquelas olheiras, aquelas linhas perto do rosto, e ter um rosto mais claro e mais bonito. E toda uma linha também capilar. Gente, essa linha capilar aqui é um absurdo. Ó, uma das coisas que mais faz diferença no meu resultado, o resultado que eu tenho hoje, é essa linha capilar. Por quê, Thiago? Eu cadastrei muitas pessoas que o cabelo não crescia, eu estava com queda de cabelo. Essas pessoas tiveram um grande resultado e de forma espontânea e natural, elas nem foram tão agressivas no mercado. Olha, eu vou comprar esse produto porque eu vou vender para todo mundo. Não, eles só estavam focados em melhorar a performance do próprio cabelo. E o cabelo começou a crescer, as pessoas começaram a reparar, nossa, o que você está fazendo? Começaram a falar, olha, eu me cadastrei numa empresa, é uma empresa que dá para fazer consumo inteligente, então dá para você comprar com desconto e você pode indicar pessoas. O que aconteceu? Isso se tornou um grande negócio, porque através da propaganda boca a boca, que é a melhor propaganda do mundo, né? Esse negócio começou a ser expandido, e eu construí uma grande rede de pessoas que consomem shampoo, condicionador, tônico capilar e que busca ter um cabelo mais bonito, né? Principalmente para mulher, isso faz muita diferença, né? Um cabelo bonito muda totalmente o seu rosto. Uma linha de cuidados diários, ó, temos sabonetes corporais, cremes dentais, hidratante de mãos, temos sabonete íntimo, hidratante corporal, hidratante de pés, desodorante, é uma linha incrível. No total, já superamos mais de 400 produtos no portfólio, também tem pulseira magnética, spray bucal, costumo falar, imagina o House, Bala House em spray, né? Sensacional. Temos com ozônio medicinal que ajuda a tratar a boca ainda. E uma linha de emagrecimento que eu arrebento de vender, a minha equipe vende muito a linha de emagrecimento. O que eu ajudei de pessoas a emagrecer com os produtos da Atlântica Natural é incrível. Eu tenho uma história fenomenal. Um rapaz que a vida inteira sempre foi gordinho, em 9 meses consumindo os nossos produtos. Ele começou com a nossa espirulina, depois começou a usar o chá Slim, começou a tomar shake, começou a tomar fibras complex, e ele eliminou mais de 50 quilos em 9 meses, exatamente, mais de 50 quilos em 9 meses, tudo graças à eficácia dos nossos produtos, e deixou de ser ponto de referência por aí. Thiago, por que você está falando isso? Porque quando ele me procurou, ele falou, Thiago, eu estou cansado. O pessoal olha assim, tá vendo aquele rapaz gordinho ali? A loja fica ali, ó. Ele trabalhava como segurança de shopping. Eu conheci ele exatamente na minha antiga profissão. Ele falou, estou cansado disso, preciso parar de ser ponto de referência. E ele parou, né? Hoje ele é um case de sucesso no segmento de emagrecimento e se cadastrou, né? E está comercializando bastante produto também. Sempre as pessoas procuram ele pelo resultado que ele teve, né? Ele é o famoso produto do produto. E agora o Grupo ATL também vem crescendo absurdamente e trouxe uma linha de serviços. Então a gente tem o ATL Nest. Imagina você poder não só utilizar uma internet móvel que seja ultra veloz, mas você possa ganhar dinheiro com esse mercado que é um mercado bilionário. Imagina, e você tem essa oportunidade aqui conosco. A Teleomed, o segmento de telemedicina vem crescendo demais. Ó, segundo estudos, 80% das pessoas que vão ao hospital, na verdade, não necessariamente precisaria estar lá fisicamente. Ele poderia ser atendido online, porque a maioria é uma gripe, é uma virose, é uma coisa mais simples, né? E por que se arriscar a ir no hospital, sendo que você pode pegar alguma doença lá, algum vírus, alguma bactéria, sendo que você pode, na palma da sua mão, às vezes com o seu celular, ser muito bem atendido por profissionais altamente competentes que podem resolver o seu problema. E também o Grupo ATL está trazendo aqui o ATL App, onde a gente vai ter canais, séries,
filmes, jogos, tudo disponível para você. Então, são segmentos que dá para fazer muita grana. Quem você conhece que gosta de entretenimento televisivo? Conheço diversas pessoas que têm TV em casa e que não quer só assistir canais comuns, e sim quer ter um portfólio mais amplo. Conheço diversas. Quem você conhece que usa celular e precisa da internet ultra veloz? Eu conheço várias. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais ansiosas eu fico bravo quando a internet está lenta, o negócio não roda, né? Então, depois que eu conheci a Telenés, esse meu problema acabou. E você que conhece pessoas que gostam de cuidar da saúde, de participar de consultas, né, periódicas para tratando qualquer tipo de problema. Então, esse segmento incrível da telemedicina também estamos inseridos. Então, aqui, ó, o nosso chip, né, que já está disponível em todo o território nacional, nas franquias do Grupo ATL, ou até mesmo você pode encomendar para chegar em casa. Aqui no nosso ATL Apps, ó, já temos HBO Max, nosso portfólio, Sky+, dentre vários outros aplicativos, ó, Deezer e vários outros aplicativos, né, que você pode contratar conosco. E a sacada lembra, sistema de conexão, você deve ter amigo, parente, conhecido, que quer ter um portfólio amplo de entretenimento televisivo, pagando menos de forma segura, né? Porque os nossos serviços são todos licenciados, isso é importante. Esse é um serviço tanto do ATL, tanto o ATL NES, que é a nossa internet 5G, quanto o nosso de TV, é 100% autorizado pela Anatel. Isso é importante a gente frisar, né? Então, as pessoas querem pagar menos para ter uma qualidade excelente, né? Uma qualidade até superior ao que tem no mercado, e você pode indicar e ganhar dinheiro desse mercado aí, que é multibilionário. Então, olha que legal, telemedicina, ó, atendimento médico 24 horas. E uma coisa que eu estava estudando também, tem várias cidades, principalmente de interior, que demora muito tempo o pessoal ser atendido, né? Que pouco tem médico, dependendo do local, as pessoas têm que se deslocar para outras cidades para ser atendido. E por que não ser atendido aqui na palma da sua mão, dentro do conforto da sua casa, né? Então, temos telemedicina com especialistas, atendimento por meio agendado com médicos especializados, né? Psicólogo online, enfim, você será muito bem atendido. Somos o Grupo ATL Atlântica Natural, sediado mais uma vez em Mogi das Cruzes, mais de 300 pontos de distribuição em todo o Brasil, um corporativo capacitado com visão e DNA desse modelo de negócio de marketing multinível, um sistema único de venda direta online, com 100% de lucro para os revendedores, um plano de mercado justo, meritocrático, que eu costumo dizer que é o melhor, porque há 5 anos nunca trocou. Infelizmente, não é uma prática do mercado, a prática das empresas concorrentes é trocar de plano igual troca de roupa. Aqui no Grupo ATL, não. Mais de 16 viagens paga, estamos indo para a 17ª viagem paga, mais de 20 bônus carros pagos. Tiago, o que é esse bônus carro viagem? Vou falar dos bônus agora aqui para frente. Olha que legal. Todos os produtos que você compra e a sua equipe compra, te gera ponto, e esses pontos são convertidos em viagens e premiações. São 10 formas de você ganhar dinheiro, vou citar as principais. Primeiro, a venda direta. Você pega o produto pela metade do valor catalogado e consegue vender ele pelo dobro com 100% de comissionamento. Por exemplo, esse daqui, que é um dos campeões de venda, que trata 236 enfermidades. Se você comercializar um dele por dia, R$ 1.200 de lucro no final do mês. Se for 3, 3.600. Se for 6, 7.200. Eu gosto muito de falar desse produto. Por quê? Quando eu entrei no Grupo ATL, logo de cara, eu não ganhava tão bem quanto eu ganho hoje. E eu precisava complementar a renda vendendo o produto, né? Eu vendo até hoje porque eu amo vender. Mas eu precisava por necessidade de pagar contas. E aí, gente, olha que importante. Eu vendia muito desse produto. Teve dia de eu vender 1, 2, 3, 4 num dia. E foram vários dias de eu vender 3, 4 no dia. Tiago chegou a vender 6? Não, porque eu também fazia construção de equipe. Então, eu tinha que também doar o tempo para construir o meu império, construir o meu negócio. Porém,
eu sou prova viva de que funciona. E a galera que está comigo sabe que no começo eu postava muito. Gente, olha, eu vendi. Até hoje nos meus grupos eu posto, olha, cliente recorrente de 4 anos que me pediu de novo na TUOS. Então, é um produto excelente que te gera compra e recompra. Perfumaria é outro mercado que me dá muita grana, sempre me deu grana, principalmente com venda direta, né? Se você vender um perfume de 100 ml por dia, ao final do mês você lucra R$ 2.700. Se for 3 ao dia, R$ 8.100. Se for 6 ao dia, R$ 16.200. Dá para vender? Dá. Tem pessoas vendendo 6 perfumes por dia, Thiago? Tem. Lógico que são pessoas voltadas à venda direta, aquela pessoa que ele roda em lojas, ele visita amigo, pega indicações, ele está focado na venda. Dá para fazer? Dá para fazer. Você já vendeu, Thiago, 6 perfumes no dia? Até mais. Teve um dia que eu vendi 8. É todo dia que você vende tão bem assim? Não, porque hoje eu não tenho tempo para isso, eu não dedico tanto tempo para isso. Como eu sou um líder propagandista da marca, tenho uma rede, preciso dar atenção para ela e meu foco é esse. Mas se você precisa de dinheiro rápido, essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro rápido, a venda direta. Que seja presencial ou online, porque você também tem 100% de lucro na venda na sua loja virtual e a empresa faz o envio ainda com frete grátis usando o estoque da empresa, né? O famoso dropship. Sensacional. E toda vez que você indica um novo distribuidor, você tem um lucro de 20 até R$ 1.000 na sua indicação direta, exatamente, né? Então, é uma alta margem de lucratividade, outra forma de você fazer dinheiro muito rápido. Tiago, estou precisando ganhar dinheiro urgente. O que eu te indico, meu? Entenda legal sobre os kits de adesão do Grupo ATL, são kits muito bem elaborados, muito bem montados. Indique os combos com maior quantidade de produto e adivinha? Também o seu comissionamento vai ser altíssimo. E temos um plano de carreira que você pode triunfar junto com a gente, né? Que quanto mais você sobe de degrau, mais também vai aumentando as comissões que você ganha no Grupo ATL. Então, temos desde o nível de bronze até o nível de royal, é uma escala do sucesso que você vai trilhando. E também temos um plano bem destravado para você. Você que não é do mercado, não tem tanto problema você entender isso agora, mas você que já é do mercado, com até 3 linhas você pode chegar no nível de triplo diamante. Isso é sensacional. Você precisa de construir poucas equipes para poder ir muito longe. E também, olha que legal, olha que interessante, ó, as viagens que a gente faz com o Grupo ATL com os pontos acumulados. Ó, Cruzeiro, Punta Cana, já fizemos viagem de Cruzeiro, já fizemos Punta Cana, Cancún, estar por vir, já fizemos viagem para a Europa, logo depois tem Dubai e Bora Bora. Então, Cruzeiro, nós estamos no quarto, dia 24 de fevereiro, embarcamos no quarto Cruzeiro. Punta Cana já fomos 2 vezes, que é para o Caribe, e já fomos uma vez para a Europa. E quanto mais pessoas vai qualificando, mais a empresa vai fazendo as viagens. E também temos o Car Club, pessoal, que funciona o seguinte: você bate o nível de duplo diamante, requalifica essa graduação, ou seja, faz a mesma movimentação, ou até uma movimentação maior financeira que você fez no mês que você bateu a qualificação, você requalifica seu PIN por 7 meses seguidos, e adivinha o que acontece? A empresa te premia com um bônus carro. Então, você é obrigado a comprar o carro? Não. Ela te paga o percentual referente a uma HB20 no duplo diamante, a uma Mercedes no triplo diamante, a uma Range Rover no Imperial e uma Porsche no Royal Diamante. Olha que interessante, você pode comprar o que você quiser com o dinheiro, ou se quiser guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro, você faz o que você quiser. Isso que é bem legal. Tem pessoas que compraram carro? Já teve. Teve pessoas que usou o dinheiro para outros fins? Também teve. Fica ao seu critério. Aí, eu quero que você reflita e quero te fazer uma pergunta. Quanto você deveria investir para começar a empreender nesse modelo de negócio que existe mais de 70 anos pelo mundo, tá? Com o Grupo ATL, você vai ter toda uma estrutura de treinamento, uma estrutura operacional para você se desenvolver, se fortalecer, conhecer melhor, você poder alavancar o seu negócio, uma estrutura de produtos com alto padrão tecnológico, vai ter loja virtual ao seu favor, 10 formas para você ganhar dinheiro com esse modelo de negócio.
pergunta que eu te faço é: quanto você acha que você deve investir para começar um modelo de negócio desse? Sempre quando eu faço essa pergunta, o pessoal me fala, Thiago, sei lá, uns 10 mil reais, 20 mil reais, não sei. Sempre o pessoal chuta para cima. E o Grupo ATL, ele já é um grupo multimilionário, de verdade. Ele não está precisando se capitalizar com o seu dinheiro, sim, ele precisa só de parceiros de negócio que venham para consumir os produtos e que queiram indicar os produtos para que ela possa expandir a marca dela e ela divide o faturamento com você. Então, o percentual do propagandista ela paga para as pessoas que estão fazendo a propaganda boca a boca, né? E com a partir de R$ 79,90 você pode começar nesse modelo de negócio. Como eu disse lá atrás, todo mundo pode começar, porque é muito acessível a todos. Tiago, você quando começou com R$ 79,90? Não, eu acho de verdade um valor muito baixo para um negócio fantástico que pode te trazer fortunas. Então, eu não poupei esforços, na época eu comecei com R$ 900 em produtos. O que eu entendo, que eu precisava de produto aberto para me demonstrar, eu precisava usar produtos para me conhecer melhor os produtos. Então, eu tomei a decisão de comprar mais produtos e é o que eu te indico. Eu já fiz até pesquisas que as pessoas que comecem com maior portfólio de produtos, elas costumam ter melhores resultados. Quem começa com pouco produto, tendência a não se comprometer tanto e não ter tanto produto para demonstrar, isso acaba atrapalhando a performance da pessoa. Então, a dica é, dê o seu melhor na compra da sua aquisição inicial. Dê o seu melhor, invista o máximo que você puder, desde que não te atrapalhe. Você também pode começar sendo um empreendedor do segmento de serviços, né? Adquirindo a franquia digital, sua licença anual é só R$ 499. E aí você pode também ganhar na recorrência de todos os serviços do Ateliomed, do nosso plano de telefonia móvel e do nosso Atel TV, né? Onde você vai ter escritório virtual para gerenciar todo o seu negócio, bônus, né? Geração de bônus do Teleservice, uso da marca Teleservice, sistema de venda de serviços, materiais de apoio para vendas, treinamentos exclusivos do Teleservice e 50% de desconto no uso de todos os produtos do nosso portfólio, mais 10 formas de ganho. Tiago, quando você começou, tinha o Teleservice? Não tinha. Se eu começasse hoje nesse negócio, o que eu faria, né? Na época eu comecei com 900. Começasse hoje, eu investiria uns R$ 1.500 em produto e compraria o Teleservice. Eu começaria com a média de R$ 2.000 se fosse para mim iniciar hoje. Tiago, eu posso iniciar só com uns 500? Pode. Tiago, estou na pindaíba, estou ruim, mas eu tenho a visão do negócio. Eu posso começar com 80? Pode, né? O que você não pode, no meu ponto de vista, o que você não pode ter dinheiro para investir e falar assim, Tiago, eu vou investir só 80 porque eu quero testar para ver se dá certo. Ei, você não precisa testar nada, já deu certo para muitas pessoas. O modelo de negócio já funciona, o nosso sistema de treinamento e capacitação já capacitou diversas pessoas. Você precisa fazer dar certo para você, porque certo já dá. Então, nunca vai com esse negócio, eu vou com um pé dentro e um fora. Não, coloca os dois pés dentro do negócio e vem fazer acontecer, que o resultado é garantido para quem faz acontecer, para quem faz o que tem que ser feito, né? E também você pode ser um empresário do segmento de franquia. Você pode ter uma franquia do Grupo ATL, uma loja que você vai atender os nossos clientes, então a nossa carteira de clientes você vai atender e você ganha 10% de comissionamento de tudo que é vendido no seu estabelecimento. Essa loja de preferência não é para você abrir em pontos físicos abertos para o público final, e sim para atender os nossos clientes que nós já temos. Então, o que é legal é que você não precisa captar cliente, né? Com um investimento de R$ 50.000 revertido em produtos, você já pode começar a ser um empresário franqueado no segmento da saúde e bem-estar, ozonoterapia, óleos essenciais, suplementação e muito mais. Tiago, eu gostei, quero saber se na minha cidade, na minha região, já tem alguma franquia, porque se não tiver, de preferência, eu quero montar a minha. O telefone está aqui ao rodapé, ó, 11 94 809 7001, tá? Importante, nunca trate assuntos de franquia fora dos contatos oficiais da empresa, então esse é o contato oficial do Grupo ATL. Quero deixar uma frase final que para mim faz muito sentido e eu acredito que vai expandir a sua mente também.
Pense sempre além do esperado e mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Segundo estudos e análises, as pessoas que mais se arrependem no final da vida são aquelas pessoas que tiveram grandes oportunidades e deixaram passar. As pessoas mais plenas e realizadas são aquelas pessoas que, toda vez que se viu diante de uma grande oportunidade, disseram sim e mergulharam de cabeça e fizeram acontecer. Porque as pessoas que sempre triunfam são aquelas pessoas que tentam, né? Não aquelas pessoas que pensam, pensam, pensam e nunca decidem resolver nada. A maior característica de uma pessoa de insucesso é aquela pessoa que nunca toma decisão. E a maior característica de uma pessoa de sucesso é aquela pessoa, quando vê uma grande oportunidade, ela diz sim e pula de corpo e alma para fazer acontecer. E você não vai estar sozinho nessa jornada. Por quê? Temos um sistema de treinamento e capacitação, que é o Sistema 1, que roda treinamentos de segunda até sábado, com excelentes profissionais que já triunfaram o caminho do sucesso. Então, são pessoas que têm entendimento e estudo de causa da situação. Temos um sistema de treinamento para empoderamento e fortalecimento da liderança da mulher, que é o Nato Belas, né? E também a pessoa que te indicou, ela já tem um conhecimento e ela tem interesse no seu sucesso, que quanto mais sucesso você tiver, mais sucesso ela também vai ter. Então, uma pessoa que vai estar ali junto contigo para poder te ajudar, e toda a estrutura operacional da Atlântica Natural vai estar trabalhando ao seu favor. Falando de sistema de treinamento e capacitação, hoje você já vai ter a maior prova disso. Nós vamos ter um mega treinamento com um profissional muito bem capacitado e gabaritado no mercado, um palestrante internacional que se desenvolveu e se capacitou nas melhores fontes a nível mundial. Então, você vai estar na mão de um fenômeno do segmento de treinamento, né? Uma pessoa que já desenvolveu diversos líderes, formou diversos líderes e fez centenas de milhares de pessoas se formarem e ganhar milhões na indústria do marketing de rede. Eu gostaria de chamar aqui ele, o nosso diretor, nosso incrível diretor de treinamentos, Wagner Dias, que vai arrebentar no treinamento hoje aqui, como sempre. Vagnão, meu mestre, tá por aí? Vagnão já em instantes estará aqui conosco, né? E o que eu quero falar para vocês, esse sistema de treinamento e capacitação do Grupo Hotel é incrível, porque hoje é um diretor que está dando treinamento, mas a gente também tem vários líderes, né, que formam o sistema de treinamento, que já são capacitados, gabaritados, que construíram fortunas nesse mercado do marketing de rede, e isso é legal. Nada como você aprender com pessoas que já fizeram o que você vai fazer. Isso faz total diferença para que você consiga construir um negócio grande, né? Eu vejo principalmente na internet um monte de guru da internet que fica ensinando uma coisa que na hora que você vai ver ele nunca fez. E aqui você é capacitado e gabaritado por quem sabe o que está fazendo, por quem já fez. Então faz total diferença, total diferença. Deixa eu ver aqui, acho que eu preciso logar o Wagner para que ele retorne. Deixa eu procurar ele aqui. Pronto, Vagnão, você está liberado aí como anfitrião da sala. Agora sim, eu estava aqui fazendo gesto que eu estava na sala, mas está cortado. Tiagão, parabéns, irmão. Eu fui rapidinho lá na outra sala, que a gente está rolando uma equipe de um grande líder que está vindo para cá, para dar um oi, mas voltei, falei só 10 minutinhos lá, voltei, pude acompanhar aqui uma parte importante da sua apresentação. Fico muito feliz, cara, muito orgulhoso de ver a forma com que você mostra um plano de negócios, que você consegue, você tem essa habilidade de mostrar que isso aqui não é aquelas coisas mirabolantes que exigem habilidades especiais.
que qualquer pessoa que tenha a força de vontade, a determinação, ela pode ser muito bem-sucedida, como você está sendo aqui. Então, parabéns, irmão. Muito obrigado. É sempre bom te ouvir, ok? E agora nós começamos aqui o nosso treinamento. Quero agradecer as pessoas que estão aqui, que se mantiveram presentes, prestando atenção na explicação desse grande líder e continuam, porque hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que é relevante. Afinal, quando a gente fala de plano de negócios, para que serve, gente? Para que nós queremos um plano de negócios? A gente fala uma coisa, e eu gosto disso que eu vou falar agora, né? Que é o seguinte: ninguém quer dinheiro. Deixar isso bem claro, tá bom? Às vezes fala assim, não, Wagner, não, eu quero dinheiro. Eu falo, não quer, ninguém quer dinheiro. O que nós queremos é aquilo que o dinheiro pode nos trazer. É isso? A gente fala assim, ah, Wagner, eu quero US$ 1 milhão. Eu falo, beleza, criatura, para quê? Aí a pessoa começa a falar, ah, eu quero US$ 1 milhão porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer a viagem. Eu falo, então, criatura, é isso que você quer. Você não quer o dinheiro, você quer aquilo que ele te traz. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, sabe? Saber o nosso objetivo, o nosso porquê. E outra coisa que tem que ficar bem claro, e eu peço isso para vocês aqui hoje, é o seguinte: quando você for estabelecer as suas metas, seus desejos, seus objetivos, que isso sirva para você. Não ter uma meta para impressionar outra pessoa. Não desejar alguma coisa para mostrar o quão especial você é. Eu lembro que uma vez eu estava num treinamento e eu falei, falando de metas, né? E eu falei para a pessoa, você, criatura, qual é a sua meta? Ele falou, uma Ferrari. Pessoal, ele estava andando de Uno Mille. E a gente está falando das metas de 12 meses. Qual que é a possibilidade daquele cara comprar uma Ferrari sabendo que ele estava de Uno Mille? Isso é remota. Não dependeria das habilidades dele. Ele ia ter que falar, ah, se eu ganhar na Mega Sena, então não conta com isso. Estou falando daquilo que depende de você. Aí ele falou assim, não, mas é possível, a minha meta, está falando de meta, aquilo que a gente quer. Eu falei, tá bom, quanto que custa uma Ferrari? E ele falou lá, que eu quero US$ 1.200.000. Eu falei, beleza. Aí eu fiz a pergunta que para ele espero que tenha sido libertadora. Eu falei, criatura, se eu te der na mão agora US$ 1.200.000, agora, fazer um Pix para você, você sai de onde você está e você vai numa concessionária comprar Ferrari? Aí ele pensou e falou, acho que não, né? Ia fazer outras coisas. Eu falei, então a Ferrari não é a sua meta. Então, para de ficar querendo coisas para impressionar outras pessoas. Isso é roubada. Meta é aquilo que mexe contigo, é aquilo que é importante para você, é aquilo que vai te dar paz, saúde, segurança, felicidade. Isso deve ser a sua meta. Então, hoje, nós vamos falar de grana, nós vamos falar de dinheiro. E lembra, gente, a gente tem que mudar algumas coisas aqui, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre dinheiro, muitas pessoas torcem, não, não sei o que, isso é bobagem. Eu falo, por que você pensa isso? O treinamento de hoje é para você. O treinamento de hoje não é para as pessoas que aqui não estão, ok? É o seu momento. Normalmente a gente fica falando assim, queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui, e não sei quem precisaria ouvir isso. Nada disso. É você que tem que ouvir isso. Esse é para você. E eu peço de verdade que você coloque em prática o que nós vamos falar aqui hoje. Combinado? Então vamos lá. Eu vou falar aqui rapidinho, gente. Primeiro, o que aconteceu comigo e por que eu resolvi investir nesse segmento, nesse assunto. Por que eu fui estudar sobre isso? Eu tive a oportunidade de ir lá em Orlando, uma vez está até no meu Instagram. Para quem não me segue, é Wagner Dias Palestrante, Wagner com W. Quando você entra lá nos videozinhos, você vai ver um que está fixado lá, que eu estava junto com o Thiago Nigro. Nós fizemos uma palestra em Orlando, uma vez para uma empresa chamada Recommend USA, que era para brasileiros que vivem lá na Flórida e estavam ali tentando alguma coisa. Então foi uma palestra, foi eu, Rick Chester, Thiago Nigro, Jerônimo Telmi, a Matubaroa lá, Farani e outras pessoas que lá estavam. Então, foi um momento muito legal, graças a Deus foi bom. E ali, eu conversando com o Thiago, a gente falou de algumas coisas no segmento de marketing multinível. E eu aprendi muito com ele. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e espero que nunca, em hipótese alguma, aconteça com vocês. Combinado? Eu tinha sonhos, tinha desejos, tinha um monte de coisa, tinha ambições, mas eu era empregado, que hoje se fala colaborador. Eu trabalhava no Grupo Itaú. Eu trabalhava ali e naquele momento que aconteceu na minha vida, eu entrava ao meio-dia no Banco Itaú, que era do grupo, tá? Estava prestando serviço para o Crédit Lyonnais, que depois virou BFB, Banco Francês e Brasileiro, que agora eles chamam de Personnalité. Era do Grupo Itaú. Eu entrava meio-dia ali e saía às 6h30.
Saía às 6h30. Para quem é de São Paulo, era lá na Avenida Paulista, o banco. E eu saía, descia até 9 de julho, pegava um ônibus e ia fazer faculdade lá em Santo Amaro, na Zona Sul. E só que eu morava no Tatuapé, na Zona Leste, ok? Então essa era a minha vida. Entrava 12h30, saía às 6h30, ia para a faculdade, chegava em casa mais ou menos meia-noite, meia-noite e 15. Essa era a minha vida. E naquela época, gente, eu tinha sonhos, sonhos desse tamanho. Mas o meu salário era desse tamanho, era incompatível, não dava para eu realizar meus sonhos. E eu lembro que eu fui pedir aumento para o meu chefe. Eu cheguei, conversei com ele, chamava Geoffroy Marie-Louis de Lassus, francês, porque o banco era o Crédit Lyonnais. E eu sentei com ele e falei assim, olha, o que eu estou ganhando não está legal, não sei o quê, eu queria um aumento. Meu chefe iria ter uns 20 anos de banco. Ele olhou para mim e falou, você quer aumento? Eu falei, quero. Ele olhou para mim e falou, eu também. E aí eu fiquei pensando que se ele, não ele, de 20 anos de banco, não estava satisfeito com o que ele ganhava, significava que eu ia continuar anos e anos naquele banco insatisfeito. Então, você consegue imaginar uma pessoa que passa quase um terço da sua vida trabalhando para outras pessoas, e esse um terço da vida você ficar insatisfeito? Se você dividir a vida, o seu dia em três, é um terço dormindo, um terço trabalhando. E muita parte do outro terço que sobra você se locomovendo, principalmente para quem mora em São Paulo. E eu vi o seguinte: espera um pouquinho, se hoje eu não estou satisfeito, não significa que amanhã eu estarei, significa que eu vou continuar assim, insatisfeito, igual o meu chefe. Falei, misericórdia, eu preciso fazer alguma coisa. E tem uma máxima que quem me acompanha já ouviu eu falar, e eu falo para você: nunca duvide do que eu vou falar agora, nunca duvide. O que você quer, quer você. Existe uma coisa mágica flutuando aqui, existe uma energia flutuando que junta os mesmos desejos. O que eu queria naquele momento? Tem que ser um desejo ardente, ok? O que eu queria naquele momento? Eu queria outra fonte de renda. Eu não queria pedir demissão do banco, porque eu vou falar, gente, o banco não pagava mal. O banco me pagava 14º salário, que isso não é por lei, mas eles pagavam. Tinha um plano de saúde muito legal, pagou 75% da minha faculdade, o ticket de restaurante era legal, eu não queria perder aquilo. Só que eu precisava de outra fonte de renda, porque mesmo com tudo aquilo, não era legal, ok? E aí lembra que o que você quer, quer você, eu precisava de outra fonte de renda, eu fiquei procurando, conversando com outras pessoas, falando, desejando, jogando para o universo da minha necessidade de ganhar mais dinheiro. Surgiu uma proposta para eu trabalhar, para quem é de São Paulo vai saber, na rua Casper Libero, chamava Fundação, se chamava não, ainda existe, Fundação SEAD, que é uma fundação que cuida das estatísticas e análises de dados do Estado de São Paulo, ok? E aí eu entrava lá no SEAD, ó que loucura, gente, eu entrava às 6 horas da manhã e saía meio-dia, então dava, porque eu entrava no banco 12h30, então vai dar certinho. Então, como que era a minha vida? Eu acordava às 4h30, pegava o metrô, chegava na Fundação SEAD, trabalhava das 6 a meio-dia, saía correndo, ia lá para a Estação da Luz, entrava no metrô, descia lá na Paulista, entrava no banco 12h30, saía do banco 6h30, ia para a faculdade, voltava lá para o Tatuapé e eu estava dormindo mais ou menos 4 horas por dia. Essa foi a minha vida por muito tempo. E aí, um dia, quando eu fui fazer uma análise, eu falei: se eu juntar o salário do banco com o salário do SEAD, ainda era menores que meu sonho. E saiba, meus sonhos não eram tão grandes assim. Meus sonhos não era. Eu tinha um Fusca na época, gente. Meu sonho era, se possível, conseguir comprar um Uno. Olha que loucura. Fazer uma viagem, fazer alguma coisa assim, aquela viagem que a gente se programa um ano para conseguir fazer uma viagemzinha de uma semana, ok? Mas eu vi que juntando os dois salários eram menores que meu sonho. Só que aí tem uma coisa matemática na questão. Era impossível arrumar um terceiro salário, um terceiro emprego. Era impossível. E para piorar a situação, olha o que aconteceu. Na época, minha filha, a Raíssa, ela tinha quase 3 anos. E aí veio uma coisa louca, gente, muito louca. Eu estava vendo a minha filha crescer na horizontal. Não sei se alguém sabe o que significa isso. Que eu saía da minha casa, a Raíssa estava dormindo. Eu chegava em casa, ela estava dormindo. Eu não estava curtindo aquele momento. Quem tem filho sabe disso. Aquele momento que a criança está se descobrindo, fazendo pergunta, brincando, se jogando, pintando na nossa cara. Era um momento mágico para ela e para mim. E eu não estava desfrutando daquilo. E nos dois empregos, tanto na Fundação SEAD quanto no Crédit Lyonnais, eu estava ali insatisfeito. Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura a gente se dedicar, a gente trabalhar, a gente se empenhar, arriscar a nossa saúde, não ter momentos com as pessoas que a gente ama e aquele tempo de todo ficar insatisfeito. Isso é insano. Mas eu quero que você saiba que muitas pessoas estão vivendo essa insanidade hoje.
Muitas pessoas que precisam de você para mostrar que existe um plano para essa pessoa sair dessa coisa de ter salário médio, carro médio, casa média, relacionamentos médios, saldo bancário médio e de tantas coisas médias, a pessoa virar uma medíocre, que era a minha realidade. Mas eu estava lá, igual o Zeca Pagodinho ensinou, deixa a vida me levar. Estava vivendo aquela vida. Um dia, eu fui com a minha filha no shopping Aricanduva. Era um sábado, eu estava passeando com ela e a Raíssa pediu a casinha da Barbie. Ela olhou para ali, toda criança pede presente, viu aquela casinha da Barbie e falou aquilo que toda criança fala: compra. Talvez hoje, aquilo deve custar uns R$ 600. A ReHap divide em 3 vezes, ou até 6, sem juros. Eu tinha que ter R$ 100 para dar para esse ser que a gente mais ama no mundo, que são os nossos filhos. E adivinha, gente, eu não tinha. Se eu comprasse a casinha da Barbie, alguma coisa ia ter que ficar ali fora. Eu não sei se você já passou por essa dor de falar não para o seu filho, mas é o lugar do nosso corpo que mais dói. E eu lembro que eu falei não, e a Raíssa olhou para mim assim e falou: tá bom, pai, deixa. E não chorou. Ela ficou só passando a mãozinha na casinha da Barbie e nós fomos embora. A boa notícia é que criança esquece, tá legal? Mas adulto não esquece. Porque aquilo para mim foi um soco no estômago. E eu lembro que eu voltei para casa muito mal. Nós curtimos o shopping, conseguimos ir no McDonald's, alguma coisa, e eu voltei para casa. Dói, Reginaldo. É o Rogério, né, Rogério? E eu voltei para casa muito mal. E aquele dia eu descobri uma coisa, gente. Quando algo na nossa vida é ruim, quando algo na nossa vida é muito ruim, aquilo é bom. Acredita nisso. Naquele momento da dor, naquele momento do sofrimento, naquele momento de lágrimas, a gente não entende, porque a gente está vivendo aquele terror, aquele clima negativo, a gente não entende. Mas depois que passa é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente sente uma dor tão grande como essa, é quando a gente toma a decisão de nunca mais viver aquela situação. É quando algo nos move, quando a dor é tão grande que a gente não tem outra opção a não ser fazer algo diferente. E eu falo para você, não espere uma dor muito grande para você descobrir quão forte você é. Não espera passar por isso. Porque isso gera alguns traumas. Eu lembro disso até hoje. Isso faz 30 anos. E eu lembro disso até hoje. Eu tive uma conversa com Deus aquele dia. Não foi uma oração que eu costumava fazer. Não foi uma reza. Foi uma conversa muito legal com Deus que eu tive. Eu fui deitar chorando, estava chorando. Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, ó. Eu acabei de descobrir que do meu jeito está errado. Estou trabalhando do jeito certo. Eu fazia aquelas perguntas que só enfraquecem uma pessoa. Por que nada para mim dá certo? Eu sou honesto, eu sou bonzinho, eu me dedico. Por que eu estou vivendo essa vida? Eu só fazia esse tipo de pergunta, que só te levam cada vez mais para baixo. Na época eu não sabia. Mas quando eu tive essa conversa com Deus, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu acabei de descobrir que do meu jeito está errado. Só que eu preciso de você. Porque eu não sou tão inteligente assim. Eu não tenho as habilidades necessárias. Mas eu sei que você tem, eu falando com Deus. Então, por favor, me mostra o que eu tenho que fazer. E dormir. Porque aquele momento eu entendi o seguinte: eu não era dono da situação. Por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, qualquer coisa, Deus tinha que estar no controle da minha vida, só que eu tinha que entregar para Ele. E aí veio uma coisa mágica. Lembra? O que você quer, quer você? Na mesma semana que eu passei esse perrengue no sábado, então na semana seguinte, na verdade, eu fui convidado para uma apresentação de um plano de negócios na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E lá eu conheci a indústria do marketing multinível. E aquilo fez eu sonhar, fez eu ver que existia uma possibilidade de viver uma vida extraordinária. Eu não estava limitado, eu não estava batendo no teto, porque eu sabia que no Credit Lyonnais eu não ia ganhar mais, sabia que no SEAD eu não ia ganhar mais, mas no marketing multinível era possível. E para vocês verem, gente, como as coisas são extraordinárias, como as coisas acontecem, menos de 3 anos depois que eu tive que falar não para a Raíssa, porque eu não tinha grana para comprar a casinha da Barbie, menos de 3 anos depois eu pude levá-la para Disney. E nós estávamos lá em Downtown Disney, que tem uma loja da Mattel, gigante, que tinha Barbie de tudo quanto é jeito. Eu falei, Neguinha, chamei minha filha Neguinha, Neguinha, agora você pode. Ela aí compra o que você quiser. Falou, mas a economia do Brasil era a mesma, a moeda era a mesma, o dólar era o mesmo. O que aconteceu?
para dar esse vira, de não ter dinheiro para comprar uma casinha da Barbie, mas poder comprar, levar a sua filha para Disney e comprar o que ela quisesse. Sabe o que aconteceu? Eu mudei. Eu parei de ter uma visão, uma percepção e um sentimento negativo sobre dinheiro. Eu vivia louco porque eu queria aumentar o meu salário. Eu vivia louco porque eu queria uma promoção. E isso, hoje eu sei que não leva a gente a lugar nenhum. Essa é a realidade. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa antes da gente estar aqui. Qual é a empresa que mais milionários fez no mundo? E sabe o que está escrito ali? Você vai ver, está lá o McDonald's em primeiro lugar. Eu falo, nossa, será que os executivos do McDonald's ganham também assim? Não, são os franqueados do McDonald's que ficaram milionários. Os executivos não. Então, esse modelo de negócios aqui, para ter a sua liberdade, que você pode expandir, você pode sonhar, não existe nada igual. Então, o que nós temos que mudar é a nossa frequência, a nossa vibração, o nosso relacionamento com a grana. E, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu quero pedir uma coisa para vocês, todos vocês que estão aqui na sala, nós temos mais de 150 pessoas, eu vou pedir uma coisa para você. Se você está assistindo essa apresentação no celular, minimiza a tela, tá bom? O Zoom ele dá essa possibilidade. Você minimiza a tela, deixa ali pequenininho o Zoom, você vai ouvir minha voz, não tem problema. Mas eu quero que você abra a calculadora do seu telefone. Se você está no computador, vai lá e pega o seu celular e abre a calculadora. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, mas é importante você fazer. Por quê? Se nós estamos falando sobre grana, se nós estamos falando sobre dinheiro, você tem que saber onde você está nesse momento, porque é fácil falar, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. A questão é para quê? Para que você quer 50? 49 vai te fazer feliz? Você vai elevar os seus padrões? Vai dar o padrão de vida para sua família que você merece? Então você tem que pensar de verdade. Mas então, nós temos que saber o que é que nós queremos. Mas é importante nós sabermos onde nós estamos hoje, ok? Por quê? Porque tem muitas pessoas vivendo no mínimo. Tem muitas pessoas trabalhando só para pagar a conta, e isso é muito perigoso. Você tem que saber uma coisa, que enquanto você aceitar viver no mínimo, você não vai experimentar o máximo que Deus tem preparado para você. Então, não aceite ficar vivendo no mínimo. Falar, eu preciso de 3 mil reais por mês, preciso de 5 mil reais por mês, vou trabalhar para isso. Esse é o mínimo, essa é a base, esse é o piso. Você tem que querer viver no máximo, que é o que Deus tem preparado para você. Nós estamos acostumados, misericórdia, sumiu aqui. Nós estamos acostumados a ler um livro que chama Novo Testamento. É muito legal, tem mais é que ler mesmo. Mas quem tem testamento? Quem é herdeiro? Se você é herdeiro, você tem que desfrutar do máximo, porque tudo que tem aqui é seu. Ok? Falei esse tempinho para ver se dava tempo de você pegar a calculadora. Então você vai fazer, eu vou falar algumas coisas e você vai digitar na sua calculadora. Combinado? Então eu vou falar de algumas despesas que nós temos no mês. Você não precisa ser preciso, exato, mas uma noção do que eu falar aqui você tem. Você sabe, não digite nada por enquanto, tá legal? Mas você sabe quanto você gasta na feira, mais ou menos. Pô, toda semana eu vou na feira, eu gasto lá 100 reais. Ok, você sabe que você gasta 400 reais de feira por mês. Só o pastel tá 12, misericórdia. Como que eu sei? Né? Aí você sabe quanto que você gasta, quanto que é a sua aluguel ou prestação da sua casa, quanto que é o condomínio, quanto você gasta de água, de luz, de gás, sei lá. Eu vou falando as coisas e você vai digitando o valor. No final você vai dar um enter para que você saiba o seguinte, qual que é o seu ponto de start? Qual que é o seu ponto A? Você está partindo daqui para quê? Porque hoje tem pessoas que falam assim, Wagner, se eu ganhasse 5 pau por mês, tá bom. Só que a pessoa esquece que ela custa 6 e está sempre devendo. E dever, principalmente para banco, é a pior coisa que tem, ok? Então, espero que esteja todo mundo aí com calculadora, que vai começar o jogo. Eu vou falando aqui as coisas e você vai digitando, beleza? Vamos lá, que começa agora, então. Você vai digitar aí quanto... Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Quanto que você gasta de aluguel? Lembra que é tudo mensal, combinado? É por mês. Se você não paga aluguel, mas tem prestação da sua casa, você vai digitar o valor. Então, aluguel barra prestação. Digita aí. Segundo, gente, só para vocês saberem, eu não estou vendo vocês, ok? Então, eu vou falando. Se você perder alguma coisa, não adianta digitar que eu não estou vendo. Vai lá só, tem que ser rápido no dedinho. Aí. Então, a primeira coisa foi aluguel ou prestação. Segundo, quanto que você paga de condomínio? Lembrando, se você não tiver essa despesa, você não digita nada, ok? Primeiro, aluguel ou prestação. Segundo, condomínio. Terceiro,
IPTU ou taxas municipais. Estou falando mensal, ok? Próximo, conta de luz, conta de água, conta de gás, plano de celular, TV por assinatura, internet, supermercado, feira e padaria. Somos três aí. Lembra mais ou menos quando você gasta? Supermercado, feira e padaria. Faxina. Se você paga uma pessoa para fazer a faxina em casa, quanto você gasta por mês? Lavanderia. Mensalidades de aplicativo. Se você tem o YouTube Premium, o Spotify, se você paga o Google, seja lá o que for. Quanto você gasta mais ou menos por mês? Quanto que você gasta de veterinário por mês? Plano de saúde. Academia. Dentista. Remédios. Prestação do carro ou moto. IPVA. Seguro. Seguro do carro, ok? Combustível e lavagem. Estacionamentos e pedágio. Multa, misericórdia. Quanto você gasta de Uber, ônibus ou táxi? Continuando. Cabeleireiro, salão, né? Quanto que você gasta por mês, mais ou menos? Cosméticos. Roupa. Eu sei que esse a gente não compra sempre, ok? Mas se você pensar, eu gasto, sei lá, uns R$ 1.000 por mês, então você sabe que, ou R$ 1.000 por ano, você sabe que é R$ 80 por mês. Estou dando exemplo. Quanto você gasta de roupas? Depois, escola, pode ser dos filhos, aqui você paga, ou faculdade. Cursos, pode ser curso de música, arte marcial, inglês. Material escolar. Uniforme. Viagens do filho, quando tem com a escola, ou excursões. Quanto você gasta por mês, mais ou menos, entre restaurante, café e bares? Quanto você gasta por mês com livros? Essa é a hora que muita gente não escreve nada, infelizmente. Quanto que você gasta com jogos? Se tem mais jovens aqui, sabe que tem que pagar uns joguinhos lá. Quanto você gasta com as suas hospedagens, quando você viaja, passagens, mais ou menos. Qual o seu custo com o banco, como tarifas bancárias? Quanto você dá de dízimos ou doações? Se você tiver algum acordo que você esteja fazendo de dívidas do passado, escreva também. Quanto você gasta com presentes? Manutenção do carro. Ativação mensal. Eventos e outros. Ok? Agora eu queria que você desse um enter aí. Quem foi a Rafa que falou aqui? Você desse um enter e visse quanto você custa por mês. Gostaria que, caso tenha alguém aqui que ficou impressionado com quanto custa, digita aqui no chat eu. Se você olhou e falou, misericórdia, eu gasto tudo isso por mês, se tiver alguém, escreva aqui eu, só para eu ver aqui. Aí, misericórdia, olha, misericórdia, sou eu sei que sou eu, vixe. Olha que coisa louca, né? Tiagão também viu, a Ingrid viu, a Wanda. Olha que coisa louca. A gente já tem essas despesas. A Adriana se surpreendeu, a Jeane falou, mais que merece, que bom. Ah, você gasta mais do que merece? Ok, eu.
tá tudo caro demais, nem dava. É verdade. É o seguinte, você já tem. O Antônio falou, nem sabia que tinha tanto. Você vê que coisa louca, né? Por quê, Antônio? Porque o que você quer, quer você. Se essa é a sua necessidade, olha que coisa mágica, que coisa maluca. Foi bom você ter escrito isso. Deus, lá no, acho que é em Efésios, está escrito assim: o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, se essa é uma necessidade, você viu assim que a gente gasta pra caramba e fala: Meu Deus, eu estava gastando tudo isso, nem sabia que eu ganhava, mas é Deus agindo na sua vida, isso é muito legal. Então, você sabe agora o seu ponto A, você sabe que você não pode aceitar nada abaixo disso. Recomendação aqui de Wagner Dias: nunca aceite nada que não seja o melhor para você. Se recuse. Lembra o que eu falei aqui? Não aceita viver no mínimo, senão você não vai experimentar o máximo de Deus. Se essa é a sua despesa, olha o Rogério falando, Rogério, é isso, nós estamos aqui para isso, tá legal, irmão? Fica tranquilo que você é normal, essa é a realidade de muitas pessoas. Nós temos que estabelecer o nosso piso, falar, olha, eu não aceito nada abaixo disso, mas eu não estou aqui só para pagar contas, eu não estou aqui para chegar e falar, isso aqui para mim tá bom, tá ótimo. Não, você está aqui para prosperar, para viver uma vida abundante, para detonar, para dar um futuro extraordinário para os seus filhos. É por isso que nós estamos aqui. Então você reconheceu agora o quanto você custa. Para as pessoas que estão aqui se surpreenderam, gente, fica tranquilo, nós vamos elevar os nossos padrões. Nós vamos, por quê? Se você percebeu que, eu vou falar qualquer coisa aqui, Wagner, eu gasto 8 pau por mês, nem sabia que eu ganhava, mas você está vendo que está sendo paga as contas? Você percebe que você está vivendo? Então, o que você tem que fazer a partir de agora? Elevar os padrões. Veja bem, não estou falando para você ser uma pessoa irresponsável, sair gastando a torto e direito, não é isso. Mas está na hora de você reconhecer, e aí entra a crença. Você reconhecer, você fala, para um pouquinho, eu gasto isso aqui, nem sabia que eu ganhava, mas está tudo ok, estou pagando as contas, estou vivendo, significa que se eu elevar os padrões, mas elevar a minha pegada mesmo, a minha determinação também vai dar certo, é assim que funciona. Obrigado, Michele. Beijo para você. Aqui, a Dani está gastando 12 pau por mês. Glória a Deus por isso. Ok? O que a gente tem que fazer agora, Dani? Trabalhar para ganhar 24. É assim que funciona a vida. Mas falei, Wagner, quando eu ganhar 24, eu vou elevar as minhas despesas? Minha sugestão é que não. Mas eu falo disso já já, ok? Então, o que você tem que entender? Que se as suas necessidades estão sendo supridas, eleve os seus padrões, criatura. Vamos começar. O que a gente tem que fazer para elevar os nossos padrões? E eu vou falar isso aqui para você. Saiba que dinheiro é uma energia neutra e abundante. Ela não espera por permissão, ela espera por declaração. Eu vou repetir: dinheiro é uma energia neutra, mas abundante. E ela não espera por permissão, ela espera por declaração. Está na hora de você começar a fazer as declarações, porque quando declara, você muda a sua crença. Quais são as nossas crenças em relação a dinheiro? Lembra das coisas que você ouviu na sua infância? A maioria delas trata-se de coisas negativas. Se chegaram e falaram o seguinte, eu li lá na Bíblia que estava escrito que estava o rico e o Lázaro. Lázaro estava no céu. Onde estava o rico? E aí fala assim, tá vendo? E tem muitas pessoas que ficam falando isso, tá vendo? Rico vai para o inferno. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. A gente ouve essas coisas. Dinheiro não dá em árvores, não é isso, Antônio? A gente ouve isso, a gente ouve. Então, assim, quando passava alguém de carrão, tem gente que falava, olha lá com aquele carrão, e deve estar roubando. A gente não quer roubar, então nós não nos sentimos merecedores de ter aquele carrão. Você quer outra situação? Isso acontecia muito com mulheres, muito, gente. Graças a Deus isso está mudando, vai mudar cada vez mais, mas acontecia muito de meninas pedirem dinheiro para a mãe e a mãe fala: Você sabe que dinheiro é com seu pai. Aí qual foi a informação que a mãe deu para aquela menina? Que ela vai crescer, ela quer ser igual à mãe, então ela sabe que não vai ter dinheiro. É dessa maneira. Então, todas as informações que você recebeu sobre dinheiro estão guardadas aí no seu computador, estão aqui. E quando nós estamos para prosperar, quando nós estamos para evoluir, quando nós estamos para elevar os padrões, quando a gente está para detonar, sabe o que acontece no seu organismo, principalmente no seu computador? Aquela memória da infância é ativada no seu subconsciente, mas é ativada. E muitas pessoas entram no processo de autossabotagem. Quando você está muito próximo de detonar, está fazendo sua ativação, está cadastrando, está contatando, parece que algo toma conta de você que você tira o pé do acelerador. Sabe por quê? Porque senão você vai tudo aquilo que você ouviu na sua infância, que dinheiro não é bom,
que dinheiro é a raiz de todo mal, que rico não vai para o céu. Então, sem você perceber, você diminui o seu empenho. Sem você perceber, você não contata como poderia contatar. Sem você perceber, você não convida, você não mostra o plano, você não faz vendas. Por quê? Porque existe a autossabotagem, algo que te impede de evoluir. Porque sem você perceber, você ainda está preso nas suas crenças limitantes. Se está bem claro que o Senhor Deus vai suprir todas as suas necessidades, tem que ser para você uma necessidade chegar a diamante, chegar a elite, a dupla, a tripla, a imperial. Isso não pode ser simplesmente um desejo. Tem que ser uma necessidade. Eu preciso disso. Você vai ver que as coisas acontecem. Eu vou dar uma prova para vocês disso. Porque é normal nós falarmos disso, de que as coisas que acontecem, elas são mais energéticas do que físicas. Que bom, quem foi a Rafaela? Que bom. Aqui, o Antônio Magno. Que bom, irmão, fico muito feliz. As coisas são mais energéticas do que física, pessoal. Quando trabalhar, todo mundo trabalha, a gente sabe disso. Mas quando tinha lá dois empregos, eu não ganhava metade do que eu ganhava quando eu tinha liberdade de tempo, de poder levar minha filha na escola, que para mim, gente, aquilo era um sonho, poder levar e buscar na minha. Então, por quê? Se naquela época, fisicamente falando, eu trabalhava mais, quando eu estava nos dois empregos, eu trabalhava mais do que quando eu estava palestrando para multinível. Como que eu estava ganhando mais? Como que eu tinha mais tempo? Como que eu tinha mais felicidade? Porque mudou a energia. Mudou eu entender que, primeiro, eu não era vítima. Eu escolhi trabalhar no banco. Eu escolhi ir para o SEAD. Eu me submeti àquilo. Eu estava me dedicando para enriquecer outra pessoa. Era eu. Então eu não podia reclamar. Eu não era vítima. Eu era causador daquela situação. Só que a hora que eu assumi que eu era o causador daquela situação, eu também entendi que eu sou o causador da situação próxima, que eu podia mudar esse jogo. E que o dinheiro está aí. Está para lá e para cá. Dinheiro não acaba, gente. Lembra, dinheiro é uma fonte abundante, não acaba. Ele muda de mãos. E estava na hora de ele vir para as minhas mãos. Eu precisava disso, gente. E a hora que a gente descobre isso, é libertador. O que eu peço para você? Começar a fazer declarações poderosas de que você é merecedor. Mas de verdade, num primeiro momento, você vai falar isso de uma forma automática. Num primeiro momento, você vai começar a falar isso de uma forma sem crer. Mas eu quero que você saiba que é você que vai escolher se você vai viver como herdeiro ou como escravo da situação. É você que escolhe. Quando você chega e fala, pô, pera um pouquinho, tudo isso aqui no mundo é meu, tudo é meu, porque eu sou filho do rei. Sabe quando a gente lê que você que está aqui hoje, você é nação santa, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é escolhido. Quando você entende isso, você fala, caramba, então é para mim? É. Você respira e te dá a paz necessária para você entrar em ação. Mas você tem que declarar, você tem que falar que eu sou próspero, abundante, coisas boas acontecem para mim, coisas boas acontecem através de mim. Mas declara de verdade. Mesmo fala, Wagner, eu estou fazendo isso, mas eu não acredito. Tudo bem, continua falando, continua a viver isso. Lembra que eu falei que você tem que reconhecer e depois mudar? Para de se associar com pessoas que não têm o mesmo pensamento com você. Eu não estou falando que você deve maltratar, colocar pessoas para fora, não estou isso. Mas quando você investe muito tempo ao lado de pessoas que estão reclamando ou aceitando o mínimo, sem você perceber, você se torna igual. É assim que funciona. O ambiente, ele tem muita influência sobre nós, mas você é responsável por você mesmo. É você que tem essa. Você chega e fala assim: caramba, eu não preciso mudar as pessoas ao meu redor, mas eu tenho que mudar as pessoas ao meu redor. Não sei se você entendeu, ok? Você não precisa eliminar as pessoas que estão ao seu redor, mas você pode mudar o sentimento delas, você mudando. Elas vão rir, elas vão zombar, elas vão te criticar, elas vão fazer um monte de coisa. Algumas que não suportarem a sua realidade, essa sua transformação, elas sozinhas se afastam. Glória a Deus por isso. Mas você tem que ter essa decisão de chegar e falar o seguinte: vou mudar. Comece a declarar: eu sou próspero, eu sou uma infinita fonte de ricas possibilidades, eu sou abundante de verdade, coisas boas acontecem para mim através de mim. Comece a fazer isso nas primeiras horas do seu dia. Já comece a fazer. Sem se esquecer de agradecer por tudo aquilo que você tem. Mesmo que você chegue e fale assim, Rogério, Wagner, mas o que eu tenho hoje é pouco. Tudo bem, agradeça, que Deus está de olho. Sabe, não importa, pô, a casa que eu estou morando não é legal? Agradeça. Deus, obrigado por estar aqui. Mas eu sei que eu mereço mais, melhor e vou conquistar. Comece a agradecer.
Ok? Por quê? Porque é normal, gente, pessoas que amaldiçoam tudo. Elas ficam falando mal do carro que tem, do bairro que mora, da casa que mora, do relacionamento, da empresa, elas se acostumam com isso. Agora, imagina um pai próspero, abundante, dono de tudo, dando coisa para o filho e o filho reclamando. Aí o pai fala: quer saber? Eu vou dar para aquele que está agradecendo. Simples assim. São as pessoas que, sem perceber, são pessoas fracassadas. Agora, quando o resultado negativo vem para você, você entende que fracasso nada mais é do que a riqueza treinando você para a prosperidade. É você perceber que aquilo que você fez, você fala: Wagner, tudo bem, eu vou começar a falar coisas positivas, eu vou começar a me associar com pessoas negativas, eu vou ler coisas legais, eu vou ouvir coisas legais, e você começa a fazer isso, mesmo que o resultado não seja aquele que você gostaria, não se esqueça, tudo isso é ensaio para o sucesso. É só o fracasso treinando você, ok? E você tem que ter consciência. Tá bom, estou no processo. E você começa a se sentir melhor. Então lembra, resumindo aqui, a gente já está chegando no final, quero que você saiba o seguinte, que é importante que você reconheça quanto você precisa. Você tem que reconhecer. Wagner, eu fiz aqui a minha conta e deu X reais. Perfeito. Isso. Você não aceite nada menos que isso, ok? Quando você começar a ganhar dinheiro, minha sugestão. Hoje você já tem um padrão, hoje você já tem um estilo de vida, hoje você já sabe onde você está, ok? Vou dar um número aqui. Que legal, Sandra. Beijo, obrigado pelas palavras, viu? Hoje você está aqui. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu preciso de 10 mil reais por mês. Perfeito. Quando você começar a ganhar 11, a sugestão é a seguinte: não comece a gastar mais. Não no primeiro momento. Tudo bem, gente? No primeiro momento, não. Continua com seu padrão de vida. Até você conseguir juntar pelo menos 3 meses das suas despesas. O que significa isso? Pô, eu custo 10 por mês, ganhei 11, vou guardar um. No mês que vem eu ganhei 12, vou guardar mais dois. No outro mês eu ganhei 15, vou guardar mais 5. Quando você tiver lá os seus 30 pau guardado, aí sim você precisa desse combustível, ok? Eu sei que nós estamos falando de intensidade, eu sei que a gente está falando de meter marcha, fazer tudo, assim, detonar mesmo, é importante, mas todos nós precisamos de um combustível. Todos nós precisamos daquele momento de pegar o marido ou a mulher e falar: meu amor, vamos passar um final de semana nesse hotel aqui, vamos fazer uma viagem, vamos num restaurante legal. Nós precisamos. Você precisa. É aquele seu momento. Mas é quando você olha e fala: pô, valeu a pena, hein? Trabalhamos pra caramba nos últimos 4 meses, que a gente merece estar aqui. Glória a Deus por isso. Você precisa disso, ok? Mas aí guarda mais dinheiro. Então, o que eu falo? Eu vejo algumas pessoas entrando em algumas roubadas com dinheiro. A pessoa ganha um dinheiro, vai lá e faz outra dívida. A pessoa ganha um dinheiro, a Maria Tereza aqui, que bom, viu? Importante ter você aqui. A pessoa ganha um dinheiro, vai lá e compra uma coisa, e compra financiado. Não faz isso. Não entra nessa. Eu vejo pessoas que falam: ah, eu estava quebrado, mas eu comprei esse carro. Eu falei: cara, parabéns, como você comprou? 60 vezes sem juros. Não faz isso. Sabe por quê? Os donos de banco de financeira ficam loucos, né? Mas eu vou falar real. Não existe sem juros, tá legal? Não existe isso. Eles falam que é correção, então você vai pagar em 5 anos um carro. Quando você terminar de pagar, você pagou 3 carros. E se você for vender, você vai vender por 60%. Quanto dinheiro você perdeu, criatura? Fala, por que que acontece isso? Porque as pessoas não têm a inteligência emocional para falar: quer saber? Eu vou trabalhar igual louco 1 ano, vou juntar e comprar à vista. Bem melhor. Mas as pessoas não querem esperar esse 1 ano, elas querem o carro agora. Não, quero agora, quero agora. Por que que você quer agora? Existe uma diferença entre querer e precisar. E você tem que entender que sempre, em todos os momentos, você vai ter tudo o que você precisar. E nunca, em nenhum momento, você vai ter tudo o que gostaria de ter. É assim que funciona. Não importa se somos nós, réis mortais, ou se é cara como Elon Musk, Bill Gates, que são bilionários. Eles também não têm tudo o que gostariam de ter, eles têm tudo o que precisam. Só que para eles a necessidade é maior. E a última coisa que eu vou falar, como que funciona? Você tem que se programar para a prosperidade. É um programa. Não é: Wagner, o trabalho é secundário. A questão é programar. É aqui na sua cabeça: eu sou próspero, eu sou íntegro, eu sou feliz, vou fazer acontecer. O universo sorri para mim e devolve tudo aquilo que eu emano. Você tem que fazer tudo isso. E o exemplo que eu tenho para vocês é bem simples. Eu moro um pouco em São Paulo e um pouco em Balneário Camboriú, tá legal, gente? Oi, André do Vale, obrigado. É Wagner Dias, palestrante, Wagner com W. E é comum eu ir de carro para Balneário Camboriú. É comum, ok, gente? Então, o que acontece? Você está lá num retão, quem dirige aqui me entende. Está lá num retão, o que que você faz? Aperta ali e coloca o seu carro no piloto automático. O
que significa o piloto automático? Significa que você chegou na velocidade lá. Quanto que é permitido aqui? 110? Chegou no 110, você aperta o piloto automático e relaxa. Fica só aqui no volante. Bem tranquilo. De boa. O carro vai acelerar, ok? Se tiver um subidão ali, sabe o que ele faz? Ele acelera. É impressionante. Você sente o carro acelerando. Por quê? Porque ele precisa manter 110. Porque esse foi o programa dele. Sabe que na subida, teoricamente, diminuiria a velocidade, ele acelera mais. Se tiver um descidão, ele dá uma reduzida. Você sente o carro reduzir também. Por quê? Porque ele sabe que na descida ele ia correr mais, naturalmente, ele reduz, porque o programa daquele carro é para 110 quilômetros por hora. Ele não sai de 110. Ok? Beleza. Eu dei o exemplo do carro. Só que todos nós aqui fomos programados para uma quantidade de dinheiro. Acredita nisso. Tem um programa no seu cabeção aí sobre dinheiro. Falo, imagina se todo mundo, o universo, o planeta Terra, de 8 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas, acordasse amanhã com 10 milhões de dólares na conta. Quero que você coloque aí no chat sim ou não. Você acha que todo mundo ficaria feliz? Pessoal, não estou falando de 10 milhões de reais. Estou falando de 10 milhões de dólares. O pessoal não ficaria feliz? Sim ou não? Estou escrevendo aqui. Sim, sim, sim. Misericórdia, sim, sim. Ok, perfeito. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não, não é todo mundo que ficaria feliz. Sabe por quê, gente? Imagina quando o Elon Musk acordar e tiver só 10 milhões na conta dele. Se o Donald Trump acordar e tiver só 10 milhões na conta dele. Bill Gates e tantas outras pessoas bilionárias aí. Quando eles vêem 10 milhões, para eles é pouco, eles falam, misericórdia, quebrei, estou lascado. Mas sabe o que aconteceria 5 anos depois? Quem está falando isso não sou eu, isso é fruto de estudo de Napoleão Hill. 5 anos depois, aqueles que eram ricos voltariam a ser ricos. E aqueles que eram pobres, acreditem, voltariam a ser pobres. Porque a questão de dinheiro não é física, a questão de dinheiro é energética. Aqueles caras que sabem, eu preciso dar um jeito, eles vão lá, se viram, fazem alguma coisa, desejam, jogam para o universo, as coisas acontecem para eles. Bill Gates, o Donald Trump já quebrou várias vezes. Tem uma história que ele estava andando com a filha dele, uma vez lá em Nova York, e tinha um pedinte na rua, um morador, uma pessoa em situação de rua. Né, Leonardo? Estava lá o pedinte. E ele estava com a filha dele, ele estava entrando no Trump Plaza Hotel ali, que é um hotel maravilhoso. E ele chegou para a filha dele e falou: tá vendo aquele morador de rua ali? A filha dele falou: tô, pai, tô vendo. Ele falou assim: esse cara tem 7 milhões de dólares a mais do que eu. E ela olhou e falou assim: pai, que bobagem que você está falando. Aquele cara é morador de rua, ele não tem nada. Falou assim: ele não tem nada? Não, eu não tenho nada hoje, estou devendo ainda 7 milhões de dólares. Então ele tem 7 milhões de dólares a mais do que eu. E Donald Trump voltou a ser um dos homens mais ricos do mundo pouco tempo depois. Por quê? Porque essa é uma questão energética. É uma pessoa que sabe, eu sou uma fonte infinita de riqueza e prosperidade, então eu faço acontecer. Essa mentalidade não pode ser exclusiva desses caras, tem que ser sua, tem que ser você respirar e chegar e falar o seguinte: se é possível para alguém, é possível para mim. Então, a partir de agora, comece a mudar os seus pensamentos. E para terminar aqui, que eu passei até alguns minutinhos, quero que você saiba que tem um versículo na Bíblia, você vai lá e procura, que está entre Gênesis e Apocalipse, mas fala assim: tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, se há algum louvor, nisso pensai. Então, não pensa mais em coisas ruins. Fala, mas Wagner, está acontecendo aquilo lá? Fala o seguinte: sinta-se limitado, fala, Deus, é problema teu, não é meu, vai lá e se vira. E saiba que você tem tudo o que é necessário para ser uma pessoa abundante. Você já sabe seu ponto A, identifique o seu ponto B, saiba onde você quer chegar. Faça o que deve ser feito. Não se acovarde, não vire para a esquerda nem para a direita. Faça o seu melhor, que a vida vai sorrir para vocês. Ok? Quero agradecer aqui a presença de todos, está lá em Filipenses, apareceu, obrigado. Agradecer a presença de todos vocês, espero de verdade que eu possa ter contribuído de um jeito ou de outro na sua vida, mas eu peço outra coisa também. Se você aprendeu alguma coisa aqui, coloque em prática, porque enquanto você não usa aquilo que você sabe, é como se não soubesse. Você não pode ter desperdiçado tanto tempo da sua vida assim, ok? Lembrando que no dia 7 de fevereiro nós teremos um evento extraordinário na cidade do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, você tem que estar presente lá, de fevereiro. E no dia 8 de fevereiro nós seremos aqui em São Paulo, na Avenida
Imperatriz Leopoldina, número 550, a partir das 2 horas da tarde. Eu estarei lá, junto com os nossos diamantes imperiais, triplos, duplos, elites aqui de São Paulo. Vai ser um evento extraordinário. Se na sua cidade ainda não tem algum evento, procure o líder e comece a ter. Talvez seja o que a empresa está esperando você entrar em ação para ter um seminário na sua cidade, ok? Amamos todos vocês e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau, pessoal.